Hoje vamos conversar com Jorge Elahá sobre energias afetivas. O objetivo do Espiritismo é a transformação moral do homem, é a mudança íntima dele. E todos esses instrumentos de conhecimento que a obra espírita nos dá são ferramentas para nos convencer de que nós precisamos mudar. No Momento Espírita, vamos ver a mensagem à luz. Vivemos em sociedade e a vida de relação inicia na família. Fala-se muito em afeto, mas como está a nossa relação afetiva? As energias afetivas são potências do espírito e devem ser desenvolvidas. Existe alguma forma de desenvolvermos as energias afetivas? É sobre este assunto que vamos conversar com Jorge Elahá logo após a apresentação do Momento Espírita. Ele não tinha sombras. Ele era luz. Veio para as trevas e as trevas não o reconheceram. Brilhou em meio à escuridão. Mas os que perceberam sua luminosidade nada mais desejaram senão apagar a luz que irradiava. Ele não tinha sombras porque era perfeito. Nenhum traço de inferioridade lhe manchava a personalidade. Antes que a Terra exalasse seu primeiro suspiro como um planeta propício à vida, ele já era. Por isso, muitos o julgaram o próprio incriado e o confundiram com a divindade. Mas ele, sempre correto, esclareceu desde o primeiro momento: eu vim para cumprir a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele não tinha sombras, nenhuma culpa, nenhum senão lhe maculava o espírito. Por isso podia estabelecer o convite: vem e segue-me. Senhor do mundo, pastor de um rebanho de almas incultas, eivadas de erros e de viciações morais, veio para as conduzir. Contudo, nem todos lhe ouviram a voz, ou o desejaram seguir naqueles tempos. Por isso, ele prossegue com um insistente chamado, anunciando as bem-aventuranças do reino do Pai. Ele era a luz. Os que nada desejavam senão espalhar sua própria sombra, o perseguiram, levantando calúnias, engendrando maldade. Ele respondia com amor. Por onde passava, deixava pegadas luminosas, a fim de que os que viessem em pós, na fieira do tempo e das vidas, pudessem segui-lo. Quando o desejassem, quando lhe pudessem compreender a mensagem. Falando com a autoridade de quem faz o que recomenda, ele se dirigia aos espíritos perturbadores e infelizes, arrancando-os da insensatez. A sua era a mensagem da paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Senhor das estrelas, não amealhou bens perecíveis, antes preocupou-se em conquistar corações para o reino de Deus. A quem oferia, qual o sândalo que perfuma o machado que o agride, brindava com o aroma da sua paz. De tal forma isso impregnava a criatura que não mais o esquecia, e na poeira do tempo optava por se entregar a ele. Manso como as pombas, jamais se deixou vencer pelos violentos, a eles respondendo com a dignidade da sua conduta. Ao soldado que o esbofeteou em plena face, indagou sem medo: se disse algo equivocado, aponta meu erro. Mas se nada disse errado, por que me bateste? E quando a hora soou, qual um cordeiro levado ao altar dos holocaustos, ele se entregou sem reagir. E sozinho enfrentou o juízo arbitrário dos pigmeus que detinham o poder tolo e temporário. Anás, Caifás, Pilatos. Ele era o Senhor do mundo,
e submeteu-se à justiça comezinha dos homens, ensinando que o exemplo fala mais alto do que as palavras. Ele era a luz. Até hoje ele brilha e espera. Espera que as suas ovelhas lhe atendam ao chamado, reconheçam a sua voz e descubram que com ele não mais haverá noite de solidão e amargura. Que com ele não haverá sede de justiça, porque ele é a água viva que descedenta para sempre. Com ele não haverá carências, pois ele é a plenitude. Ele é Jesus, o Filho de Deus, o bom pastor das nossas almas. Ele é o enviado, o Messias aguardado no tempo e anunciado por séculos na voz dos profetas. Ouçamo-lo, sigamo-lo. Ele é a luz, o caminho, a vida. A luz é o título desta mensagem que está no CD Momento Espírita, número 26, produzido pela Federação Espírita do Paraná. Agora vamos conversar com Jorge Elahá, que é palestrante espírita, secretário da Federação Espírita de Rondônia, sobre energias afetivas. Olá, Jorge, estamos muito felizes em recebê-lo em nossa cidade, em recebê-lo nesse programa. Atualmente, fala-se muito na falta de afeto e a necessidade de construí-lo para superar a desunião, a violência, as aflições. O que é essa construção de afeto e como que nós podemos desenvolver a afetividade? O primeiro fator para que se consiga desenvolver essa afetividade em relação aos outros é desenvolver uma afetividade por si mesmo. Nós dificilmente conseguiremos fazer um trabalho de amar ao próximo se nós não conseguirmos primeiramente amarmos a nós mesmos. O próprio mandamento estabelecido na lei mosaica e depois transferido para o cristianismo, que é amar ao próximo como a si mesmo, estabelece que a primeira condição é o amor a si. Para que você consiga amar ao outro, eu tenho que amar ao outro como a mim mesmo. Então, primeiro eu tenho que ter essa condição de amor a mim para que eu consiga, então, realizar alguma coisa em relação ao meu semelhante. Neste sentido, o que se observa? O que se nota é que nós temos uma dificuldade de amarmos a nós próprios. E aí é que reside a grande dificuldade do ser humano. Mas as obras espíritas asseveram que nós só conseguiremos amar a nós mesmos quando nós descobrirmos o valor que a gente tem. Enquanto eu não tiver valor, eu não consigo amar, porque eu só posso amar aquilo que é importante. Eu preciso descobrir que eu tenho importância, para que depois que eu sinta que eu sou importante, porque eu tenho capacidade de fazer alguma coisa, e alguém espera que eu faça, porque assim foi para o meu renascimento, alguém apostou que eu seria capaz de realizar alguma coisa, eu sou importante para algo, para que eu, percebendo a grandeza daquilo que eu sou, eu possa enxergar a grandeza que os outros têm. E a partir desse mecanismo, eu conseguir amar a minha própria história e, consequentemente, amar ao outro também. Enquanto eu não fizer o movimento de amar a mim mesmo, dificilmente eu vou conseguir amar a outra pessoa de maneira equilibrada. Você aborda esse tema em uma palestra que você denominou energias afetivas. Como que nós podemos entender essas energias? Segundo aquilo que a obra de Emmanuel coloca no livro Vida e Sexo, todos nós somos dotados de energias afetivas, todos os seres da criação, desde os mais primitivos até o ser humano. E isso está em consonância com a questão 888A do Livro dos Espíritos, que é uma pergunta que aparentemente não tem nada a ver com esse assunto. A pergunta é o que se deve entender sobre o que seja a esmola. E na resposta, os Espíritos dizem que a lei de amor é a lei de atração para os seres organizados, tanto quanto a lei de atração é a lei de amor para os seres inorgânicos.
Daí que, mesmo naquelas condições mais primitivas, quando um átomo de cloro se junta a um átomo de sódio para formar uma substância química, essa relação, no nível daqueles seres, é uma relação de amor expressa no reino mineral. Assim como o amor é a nossa relação no mundo organizado. A grande questão não é nem a existência dessa energia, mas é a forma como nós estamos trabalhando para utilizar essas energias em nós, que precisam ser utilizadas. Nós nascemos para viver o amor, porque somos filhos do amor. Daí as energias afetivas são um manancial de energia dentro de nós, que precisamos encontrar os canais para exercer esse poder extraordinário que é o poder do afeto nas nossas vidas. Então é mais uma discussão sobre as estratégias para a utilização disso e o que acontece quando, de alguma maneira, a nossa utilização não é a mais adequada para a nossa felicidade. Nós podemos considerar que desenvolver a afetividade é o passo para a conquista do amor e, consequentemente, da felicidade para o espírito? Sim. O desenvolvimento da afetividade é um fator essencial para a felicidade humana, mas essa afetividade não significa necessariamente uma relação conjugal partilhada com uma outra pessoa. Existem situações nas quais os indivíduos podem alcançar a sua felicidade numa existência, serem felizes, estarem em paz consigo mesmo, sem necessariamente terem passado pela experiência de um casamento, para que a gente não confunda a felicidade com a afetividade e, consequentemente, a afetividade com um casamento. Eu posso viver a minha vida afetiva me dedicando àquilo que eu amo. O que eu preciso ter é um objeto para amar, ou alguém, ou um animal, ou uma causa, ou alguma coisa. A nossa vida existe para que nós nos dediquemos a algo. É isso que faz com que a gente encontre a felicidade. Então, a afetividade está relacionada ao amor. Ao amor, e não ao relacionamento sexual, no sentido de que eu preciso de alguém para que eu consiga ser feliz. Mas eu preciso expressar o meu amor a alguma coisa. Há pessoas que têm uma pessoa a quem elas devotam, tem outros que não. Pode ser a arte. A arte, o esporte, o estudo, um animal. Eu gosto de gato, eu gosto de cachorro, eu gosto de planta, eu gosto de cozinhar. A gente tem que amar alguma coisa. Toda vez que nós amamos alguma coisa, as nossas energias afetivas, elas cursam por esses canais. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um objeto inanimado, pode ser a arte, pode ser qualquer coisa. Mas eu preciso amar, eu tenho necessidade de fazer isso. E quando eu me fecho, que eu fecho essas portas todas, que eu não gosto de animal, não gosto de arte, não gosto de nada, aquele amor que fica preso dentro de mim vai me fazer adoecer. Eu tenho necessidade de amar. E em não amando, consequentemente, a gente vai entrar por outras vias alternativas infelizes para essas energias cursarem, que frequentemente nos levam ao sofrimento. Quando nós vemos, principalmente na atualidade, tantos vícios, tantos desregramentos, nós podemos dizer que é um má direcionamento dessa afetividade ou o explodir dessa afetividade que fica no íntimo? Com certeza. Existem algumas formas muito infelizes que a gente tem para fazer o escoamento dessa mesma energia que existe para escoar de maneira positiva. Uma delas é a mágoa afetiva. Eu fico remoendo mágoa, ódio de alguém. Isso tudo são formas negativas. A sensualidade é outra forma indesejável que a gente tem. A promiscuidade é outra. E aí existe todo um conjunto de expressões nos quais as energias que estão em nós para que a gente construa um canal de felicidade, nós conseguimos utilizá-las de maneira equivocada e nos atrapalhar e nos infelicitar a partir do uso que fazemos dela. E essas energias afetivas, elas são potências do espírito, não é? Que elas precisam ser desenvolvidas, elas podem ser desenvolvidas. Nós podemos desenvolver essas potencialidades à medida que nós refinamos a forma de utilizá-las. Quanto mais a gente refina o dom de amar, mais eficaz ela se torna em nós, mais pujante essas energias se tornam. Mas nós não podemos fechar todos os canais. E à medida que a gente vai aprendendo a canalizar,
elas vão ficando mais nítidas, mais claras e com muito mais possibilidade de gerar para nós felicidade. E aí é que entra a questão de nós desenvolvermos essa potencialidade. Como? Oferecendo formas de escoamento dessa energia cada vez mais puras e mais capazes de alegrar não só a nós, mas a todos que estão à nossa volta. Uhum. A vida em sociedade, a vida de relação, ela é determinada por esse desenvolvimento de afetividade? Existe uma influência muito forte disso aí, porque a partir da maneira como eu construo a minha afetividade, eu estou construindo a minha história de vida. As nossas relações, tanto com as pessoas que a gente elege para serem os nossos afetos, com os quais vamos ter os nossos filhos, nossos netos, vamos construir a nossa vida, ou as pessoas que nós elegemos para estarem conosco nas causas que a gente desenvolve, sem ser um cônjuge, mas eu trabalho numa causa com mais 4 ou 5 pessoas, ou eu participo de um grupo de arte, participo de um grupo de esporte, e a gente em grupo atua alguma coisa. A minha vida social está fundamentalmente ligada à maneira como eu escolho, porque eu posso também me vincular a pessoas extremamente perturbadas e que, pela maneira equivocada com que usam suas energias, nos arrastam para experiências muito infelizes que podem provocar muito prejuízo para nosso processo de crescimento espiritual, produzindo muita infelicidade se nós não soubermos amar de maneira correta. E o Espiritismo? O Espiritismo pode nos auxiliar nesse processo de entender e de desenvolver o afeto pelo outro? Com certeza. Na obra Vida e Sexo, Emmanuel chega a dividir a humanidade em 2 grupos. Um grupo ele chama de almas primárias e outro grupo chama de almas conscientes. As almas primárias, segundo Emmanuel, elas possuem 4 características básicas. Elas possuem relacionamentos poligâmicos, relacionamentos rápidos, frágeis, muito efêmeros, têm uma tendência de escolher os seus parceiros pela forma física que eles possuem e, por último, um desinteresse pelas questões espirituais. Esses seriam as almas primárias. No reverso da medalha, as almas conscientes que têm o contrário disso. Relacionamentos duradouros, relacionamentos monogâmicos, escolhem os parceiros pelo caráter e uma busca pela espiritualidade, independente de que religião seja. E entre esses 2 extremos, uma multidão aqui num processo de transição. Aí está toda a dinâmica dessa contribuição que o Espiritismo pode nos dar. Porque quando nós compreendemos esse cenário e percebemos em que estágio nós estamos e compreendemos a reencarnação, a lei de causa e efeito e toda a dinâmica dos laços afetivos que se constroem para que a gente desenvolva a afetividade, fica muito mais fácil para que a gente consiga trabalhar as nossas afetividades. Porque quando nós não conhecemos isso, a vida se mostra sem sentido, sem uma consequência objetiva para as dores que nós atravessamos. E aí nós podemos tomar decisões equivocadas, porque se alguma coisa nos incomoda, nós queremos às vezes resolver achando que resolvemos rompendo laços, partindo, deixando relações pela metade, quando na verdade, segundo aquilo que o Espiritismo nos apresenta, o nosso papel é nós lutarmos até o limite das nossas forças para garantir com que os nossos amores permaneçam de pé. E aí é que entra a grande contribuição do Espiritismo, nos esclarecendo sobre a vida espiritual e todas essas informações para que a gente possa promover aquilo que é o objetivo maior do Espiritismo. Porque o objetivo do Espiritismo não é saber de reencarnação, não é falar de imortalidade da alma, não é comentar sobre a mediunidade, nem nada disso. O objetivo do Espiritismo é a transformação moral do homem, é a mudança íntima dele. E todos esses instrumentos de conhecimento que a obra espírita nos dá são ferramentas para nos convencer de que nós precisamos mudar. Saber de reencarnação, saber de mediunidade, de lei de causa e efeito e não mudar é tornar esse conhecimento vão. O grande foco é como que o Espiritismo pode me ajudar. Não é simplesmente mostrando essas ferramentas, mas nos convencendo da necessidade de mudarmos para que nós sejamos felizes. E o Espiritismo nos traz este esclarecimento que eu entendo ser tão útil na vivência com os nossos afetos e desafetos, que é desta oportunidade que nós estamos tendo exatamente de desenvolver a afetividade no meio em que nós nos encontramos, principalmente familiar, não é? Com certeza.
O Espiritismo nos fala que é o ambiente familiar, o ambiente primeiro no qual nós devemos trabalhar as nossas afetividades. Na Revista Espírita de 1863, no seu mês de agosto, Allan Kardec colocou um texto pouco conhecido de boa parte do movimento espírita, mas em que ele fala os 5 degraus da caridade. Ele diz que o primeiro degrau da caridade deve ser exercido com os cônjuges e os filhos. Estes devem ser os primeiros a ter a nossa atenção e o nosso cuidado. O segundo são os autores dos nossos dias, nossos pais, avós ou quem nos tenha criado. O terceiro, os nossos irmãos consanguíneos. Os quartos, os nossos amigos. E 5, os pobres de todos os matizes, a começar pelos mais miseráveis. Se nós atentássemos para isso, nós não inverteríamos essa pirâmide. Porque se nós partimos para fazer uma atividade fora de casa, com o sacrifício das relações intrafamiliares, isso pode estar querendo dizer que Deus errou, porque nos deu pessoas que não é para a gente conviver. Quando ao contrário, como Deus não erra, nós é que estamos equivocados. O nosso primeiro campo de trabalho é nós convivermos com as pessoas que a vida nos ofereceu na condição de parentes. O que ocorre conosco é que muitas vezes nós só queremos amar aquilo que é perfeito, e os nossos parentes não são perfeitos. E aí é a necessidade de nós desenvolvermos em nós o dom de amar aquilo que ainda não está pronto. E nós podermos dizer do fundo dos nossos corações, olhando no fundo dos olhos daqueles que fazem parte dos nossos grupos familiares: eu aceito você do jeito que você é. Eu aceito você como você é. Porque você é a minha oportunidade de crescer e de me desenvolver. Porque desistir de você é desistir de mim mesmo. É perder a grande chance que eu tenho de mostrar que eu sou capaz de amar. Se nós fizermos isso, a gente alcança o objetivo da vida e dá sentido ao Espiritismo dentro das nossas existências. Muito obrigada, Jorge. Tenho certeza que essa mensagem que você nos deixa cala fundo dentro de nós, dos nossos telespectadores, porque quem de nós não tem uma dificuldade, né, nesse âmbito mais próximo de nós. Nós te agradecemos muito a sua presença aqui. Muito obrigado. Agradecemos a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco. Esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.